quer do ponto de vista do conceito de ser saudável e o conceito de doença, e sobretudo frisando um aspecto que realmente hoje nas sociedades mais envelhecidas da Europa tem sido muito sério, que é um prolongamento do âmbito de proteção do direito à saúde, incluindo agora a questão dos cuidados paliativos. Já não se trata de curar, mas trata-se de encobrir, do tal paliar, no sentido de dar conforto e dignidade à fase terminal do nosso tempo terreno. Claro que a professora Irmel poderia ter falado muitas outras coisas, porque é realmente uma grande especialista nesta matéria. Eu talvez me atrevesse a pedir que fizesse um breve comentário sobre um assunto que aliás conhece bem e que em Portugal tem causado alguma polémica, que é a questão das diretivas antecipadas de vontade, ou chamado testamento vital. Nós em Portugal temos hoje uma legislação sobre isso, uma legislação controversa, e que precisamente se destina a perguntar à pessoa, enquanto está saudável, como é que quer terminar a sua vida, se quer ter um ventilador ou não, se não quer ter cuidados nenhuns, quer morrer ao natural, sem medicamentos. E portanto é uma questão complexa, porque muitas vezes a pessoa, quando está na fase final da sua vida, já não tem consentimento. E uma coisa é o consentimento que é dado no momento da morte, ou pré-morte, outra coisa é o consentimento dado há 30 anos atrás. E a pessoa, quando há 30 anos atrás está fresquinha e viçosa, normalmente não consegue perceber bem como é que vai ser o seu momento da sua morte. Ou pelo menos os minutos, ou as horas, ou os dias que vão anteceder a sua morte. Portanto, este é realmente a professora Helena não podia falar de tudo, não falou especificamente sobre este assunto, mas já agora pedir um breve comentário sobre este tema que me parece um tema importante. Já agora também por graça, uma vez que a professora Daniel referiu os cuidados que nós tivemos antes de vir aqui a São Tomé em matéria de malária, mas realmente só para aqui amenizar um pouco o ambiente, que já está bastante amenizado, mas de facto nós tivemos duas indicações contraditórias de dois ilustres professores universitários da Universidade Nova, porque o nosso reitor, que acho que é o Saúde, que é o professor António Rendas, professor catedrático de Medicina, o nosso reitor da Universidade Nova, disse-nos que temos que tomar cuidado e tomar todos os medicamentos possíveis e imaginários. Mas depois quando ele me disse, aliás disse isso indiretamente, julgo que foi a professora Helena, e eu comecei a pensar, mas não sei se é bem assim. Então fui perguntar a um outro professor, também professor da Universidade Nova, aliás, um grande especialista em medicina tropical, que é o professor Jorge Turgal, que foi diretor de uma das nossas unidades orgânicas, que é o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, é uma das 9 faculdades que nós temos na Universidade Nova de Lisboa, e ele perguntou-me, pediu-me só um dia, porque ia perguntar aos colegas que estavam aqui a trabalhar em São Tomé, e depois disse-me, não, vá descansar, não tome nada, porque há um ano que não é registrada nenhuma morte de malária em São Tomé, e portanto não tome nada. Portanto, entre tomar um Malarone todos os dias e não tomar nada, portanto, nós viemos para aqui nesta incerteza existencial. E, portanto, mas isto significa que realmente dois médicos é sempre mais complicado do que um só, neste aspecto dos cuidados, e digo isto com o devido respeito, que é muito, evidentemente, quer pelo nosso magnífico reitor, que aliás também é pneumologista, quer pelo professor Jorge Turgal. Bom, mas portanto, vamos agora abrir, uma vez que depois vamos ter a intervenção das nossas duas queridas alunas, talvez possamos agora discutir um pouco aqui com a intervenção da professora Ana Mel, que nos dá aqui um campo de discussão enorme, e eu próprio já fiz algumas provocações. Podemos agora abrir aqui um pouco este debate a partir da intervenção da professora Ana Mel, após o que talvez justificasse fazer um intervalo, e depois ouvíamos as nossas queridas alunas. Portanto, este é o meu resumo e este é o meu primeiro pedido, mas porventura o professor Helena quer responder já e depois... Ora, relativamente à malária, aconteceu uma coisa muito interessante. Foi o nosso reitor que perguntou-me então, vai para São Tomé? Eu disse sim, vou. E ele disse-me, é muito lindo. Eu disse, não sabia, mas ele disse-me, está a tomar o remédio. Eu respondi, não estou. Disse, então não tomo, não. Disse, não, nunca me acontece nada. Ele respondeu, mulher de muita fé. E depois falou com o nosso vice-reitor que me telefonasse e que eu não me esquecesse de tomar o Malarone e de convidar os senhores professores que vieram a tomarem o Malarone também.
Como sou obediente e cumpridora, estou a tomar um Alarone que dá náuseas, uma coisa tenebrosa, não aconselho a ninguém. Posso parar? Agora sim. Como? Posso parar? Realmente, entre dois médicos, o melhor é recorrer realmente ao aconselhamento jurídico. Exatamente. E posso parar o assunto resolvido. Agora, entrando na questão das diretivas antecipadas de vontade, é uma questão que me é muito grata, na medida em que o diploma que temos em Portugal é em parte da minha autoria, porque sou vice-presidente da Associação Portuguesa de Bioética, da qual é presidente o professor Rui Nunes, que é professor na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e o que aconteceu foi que a Associação Portuguesa de Testemunhas de Jeová realiza todos os anos um congresso nacional de tratamentos sem sangue, ou seja, todos os anos nós somos convidados a falar sobre a cirurgia, os direitos dos pacientes e os deveres profissionais de saúde no âmbito da cirurgia sem sangue, e que são uma comunidade extraordinariamente séria, na medida em que são muito sérios e veem a sua fé com muita seriedade. Veio-nos pedir um parecer à nossa associação sobre a possibilidade do enquadramento jurídico das diretivas antecipadas de vontade. Na sequência desse parecer, falámos com a doutora Maria de Belém Roseira, candidata à presidência da República, que na altura era deputada, e acolheu a nossa proposta, e na sequência do acolhimento da nossa proposta houve uma discussão também grave, na medida em que a Ordem dos Médicos pouco faltou para nos queimar na praça pública, porque isto é um grave atentado ao paternalismo clínico, ou seja, na medida em que nós estamos a dizer que a pessoa pode recusar um tratamento, o que é as diretivas antes. Exato, pode recusar um tratamento que lhe salvaria a vida, mas na sequência dessa primeira reação, que foi péssima, acabou por aceitar a nossa posição e acabámos, e também da Igreja Católica numa primeira fase. Não obstante sermos católicos, houve uma reação péssima e acabámos, ao longo da discussão que durou mais de 1 ano e meio, acabámos por aprovar no nosso país legislação na matéria. Ora, o que são as diretivas antecipadas de vontade? As diretivas antecipadas de vontade são um documento, um texto escrito. Não conheço nenhum ordenamento jurídico que permita uma diretiva antecipada de vontade oral, porque é um documento muitíssimo sério, no qual uma pessoa declara quais os tratamentos que deseja ou não deseja receber, ou seja, pode ser uma declaração de vontade no sentido de dizer: se eu me encontrar inconsciente, quero receber todos, por exemplo, quero ser conservado pelo frio durante 20 anos, ou quero receber todos os tratamentos que se encontrem clinicamente disponíveis, ainda que se possam traduzir num tratamento que poderia ser qualificado como fútil e inútil, embora aí o médico tenha o dever de não o praticar, ou que não pretende receber, e é, em regra, o sentido da diretiva antecipada de vontade, se me encontrar incapaz de expressar de forma livre a minha vontade. Ou seja, as diretivas antecipadas de vontade não são um problema que se coloca apenas às testemunhas de Jeová. Coloca-se às testemunhas de Jeová, colocava-se e coloca-se ainda em muitos países, na medida em que com frequência se encontravam inconscientes e não queriam receber uma transfusão sanguínea, por fazerem uma leitura literal de excertos da Bíblia, onde é indicado que a pessoa não deve comer o sangue, e em vez de serem uma interpretação atualista destes excertos da Bíblia, o sangue não era comido sobretudo por razões higiênicas e razões dietéticas, porque o sangue apodrece muito depressa, mas hoje em dia, com os frigoríficos e com isso tudo, a questão já não se coloca, fazem uma interpretação literal. E então dizem: não comerás o sangue, e consideram que se a pessoa realizar uma intervenção que implica uma transfusão sanguínea, há uma alteração qualitativa na pessoa. A pessoa já não é a pessoa que era anteriormente, e querem que o tratamento não seja realizado se não se encontrarem capazes de expressar a sua vontade. Mas não é um problema de todos nós aqui presentes, sobretudo à medida que a esperança de vida aumenta. Ou seja, todos nós aqui presentes, presumivelmente, estaremos um dia numa situação em que não seremos capazes de expressar a nossa vontade de forma séria, livre e esclarecida relativamente aos tratamentos que podem ou não, que se encontram disponíveis, e em que há que tomar uma decisão clínica se irão ou não ser realizados. Por isso, a primeira questão que se coloca é que isto não é uma questão de uma minoria religiosa, mas é uma questão de cada um de nós enquanto cidadãos. Por isso é um documento escrito, é um documento no qual nós vamos dizer que tratamentos pretendemos ou não pretendemos receber, ou então quem queremos que nos represente no caso de nos encontrarmos incapazes. Ou seja,
testamento vital pode revestir várias formas, as formas mais comuns, as diretivas antecipadas de vontade podem revestir várias formas, a forma mais comum é o testamento vital ou seja, não são exclusivas, a nomeação de um procurador de cuidados de saúde. Ou seja, é um documento no qual nós vamos dizer: se eu me encontrar inconsciente, eu quero que as decisões relativas aos meus cuidados clínicos sejam tomadas pelo professor Jorge Bacelar Gouveia. E também, mais uma vez, é uma decisão que é fundamental, porque tem que ser uma pessoa em quem confiamos plenamente, porque na sequência da decisão dessa pessoa nós podemos viver ou não viver. E, assim sendo, são estes os tipos fundamentais. É um documento, como referi, que é sempre escrito, é um documento que, como referi, no nosso ordenamento jurídico só pode ser assinado por alguém que tenha atingido a maioridade. Embora seja muito curioso notar que nas diferentes legislações ao longo da Europa a idade para realizar, para celebrar, ou para assinar, para redigir um documento desta natureza varie, na nossa legislação nós consideramos que é conveniente que seja uma pessoa que já tenha atingido a maioridade, porque a morte é uma questão muito séria. Por um lado, seria uma crueldade imensa colocar uma criança de 10, 11, 12 anos, embora não ignoremos cada vez mais o direito dos menores, se inclina no sentido de que o menor deve ser ouvido quando está em causa um assunto que seja do seu interesse, embora não ignoremos que o consentimento para atos médicos neste momento, segundo o nosso Código Penal, se situa nos 16 anos, consideramos que é uma decisão muito séria. A decisão se queremos viver ou se queremos morrer, embora não se saiba se a morte é uma coisa boa ou uma coisa má, apenas sabemos que não sabemos, é uma decisão que exige uma certa maturidade. E por isso, a questão coloca-se, ou colocava-se, porque, de acordo com o artigo 38º do Código Penal, o consentimento para atos médicos tem que ser atual. Ora, se a pessoa caiu, por hipótese, e bateu com a cabeça no chão e está inconsciente, não nos pode dar o seu consentimento atual. Nós vamos ter que prescindir de um requisito fundamental para a realização de uma intervenção médica ou cirúrgica, que é a atualidade do consentimento. E, em bom rigor, nós não sabemos o que a pessoa que está ali caída no chão com a cabeça partida quer ou não quer, ou que está adormecida na sequência de uma anestesia, quer ou não quer. Ela pode, vamos partir do exemplo clássico da testemunha de Jeová, ela pode, naquele momento, ter abandonado a sua fé, embora seja pouco provável, porque as testemunhas de Jeová são muito constantes naquilo em que acreditam. Mas pode, naquele preciso momento, ter decidido: eu já não acredito em nada disto. Do mesmo modo, pode ter decidido continuar a seguir os seus princípios religiosos e os seus dogmas. O que significa que a grande questão do ponto de vista jurídico aqui é a da atualidade do consentimento. Nós não podemos exigir um consentimento sério, livre, esclarecido e atual no momento da realização do ato. Nós não sabemos qual é a vontade da pessoa naquele preciso momento, e reparem que isto também é muitíssimo interessante se nos situarmos no problema das pessoas portadoras de doença mental, que é outro grupo que é muitíssimo afetado, ou que foi um grupo que ficou muitíssimo, correspondeu a uma reivindicação dos portadores de doença mental. Por exemplo, uma pessoa que sofre doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, a pessoa, a partir do momento do diagnóstico, sabe que tem 10 anos de vida. A pessoa sabe que daí a 5 anos vai começando por perder a memória de curto prazo, depois a memória de médio prazo, depois a memória de longo prazo. A pessoa sabe que daí a 7 anos, 6, 7 anos, vai deixar de reconhecer as pessoas que a rodeiam, vai deixar de conhecer, de saber onde mora, vai se perder a si mesma. Ora, uma forma de a pessoa não cometer suicídio é saber que deixa uma diretiva antecipada de vontade e que não será realizado nenhum tratamento que a mantenha, por exemplo, ligada a máquinas durante 10, 15 anos. 10, 15 anos não, mas durante vários meses, ou 1 ano ou 2 anos. O que significa que para os portadores de doença mental a diretiva antecipada de vontade também foi uma medida importante, porque lhes permitiu um exercício prospectivo da sua liberdade. Permite, cada um de nós tem o seu projeto de vida, cada um de nós tem aquilo em que acredita, cada um de nós sabe aquilo que quer e aquilo que não quer no que respeita aos cuidados de saúde. No entanto, haverá uma altura em que alguém terá que decidir por nós, e a diretiva antecipada de vontade vem proteger essa liberdade existencial e vem dizer: não, tu não serás tratado como um vegetal, entre aspas, se não estiveres capaz de expressar a tua vontade. No entanto, por isso, a questão fundamental é a da atualidade do consentimento. Foi essa questão que nós resolvemos através da legalização da diretiva antecipada de vontade, e depois a questão seguinte era de saber
como a que o profissional de saúde vai ter acesso à diretiva antecipada de vontade no momento em que há um acidente. Porque é necessário que o profissional de saúde, que tem que tomar aqui uma decisão muito séria, se realizar a transfusão sanguínea, a pessoa sobreviverá, mas no dia a seguir poder-lhe dizer isto foi um ato ilícito, não teve o meu consentimento, eu não prestei o meu consentimento para que fosse realizado, se não realizar a transfusão sanguínea o paciente morre. Por isso, é fundamental que o profissional de saúde tenha acesso à diretiva antecipada de vontade em tempo útil. E, nesse sentido, criámos um Registro Nacional de Diretivas Antecipadas de Vontade. Por outro lado, há o problema da validade da diretiva antecipada de vontade, porque, embora nós, como pessoas, sejamos relativamente constantes, aquilo que queremos muda ao longo do tempo. E, por isso, é preciso determinar um prazo dentro do qual, ou um período dentro do qual é expectável que aquilo que queremos se vai manter constante. Isto também é uma decisão que é diferente em função das diferentes legislações, mas é evidente que uma diretiva antecipada de vontade que a pessoa faz aos 20 anos, como referiu o professor Jorge Bacelar Gouveia, estamos numa festa de anos, num jantar de amigos e dizemos, não, nem pensar, eu não quero ficar ligada a máquinas. Não, nem pensar, se eu estiver com dores imensas, eu quero é que rapidamente, e não referi que no âmbito direito ao tratamento analgésico adequado, nós podemos encurtar o tempo de vida da pessoa. Na medida em que o objetivo não é matar, mas é sim assegurar qualidade de vida. Não, eu não quero de maneira nenhuma que prolonguem o meu sofrimento. É muito diferente a situação da pessoa que tem um tumor em fase terminal e aquilo que lhe parecia inaceitável quando se encontrava saudável pode ser perfeitamente aceitável quando está numa situação já de grande debilidade. Por isso, é fundamental assegurar que quando a pessoa de repente tem um acidente de automóvel, que alguém não vai buscar ao armário um papel amarelo que estava guardado debaixo de um determinado, dentro de uma caixa e que diz, não, eu não quero receber um tratamento se me encontrar nesta situação. E é muito importante que a pessoa renove essa sua vontade de tanto em tanto tempo. E por isso as diretivas antecipadas de vontade apenas podem ser feitas, têm que obedecer à forma escrita, e a sua renovação obedece à forma escrita, para que a pessoa tenha a certeza absoluta do que está ali a escrever e se é realmente a sua vontade séria, livre e esclarecida. No entanto, a sua revogação pode ser feita por qualquer modo. Se de repente a pessoa acorda e diz, não, eu quero receber transfusão sanguínea, basta que abra os olhos, feche os olhos, que expresse a sua vontade de qualquer forma, já não tem os requisitos formais, já não se aplicam nesta situação para dar a maior liberdade possível à pessoa. E já falei demais, apenas referir que eu não fiz uma diretiva antecipada de vontade e gostava de transmitir a ideia de que é uma decisão que os senhores certamente sabem que é uma decisão fundamental. Não é um documento para ser feito de ânimo leve, é um documento em que a pessoa, não obstante o legislador permitir que seja realizado, não obstante isto ser uma conquista de cidadania na medida em que é fundamental que sejamos livres de decidir o que queremos e o que não queremos no âmbito de direito ao livre desenvolvimento da personalidade, no âmbito da liberdade existencial que o direito tem que nos reconhecer, o exercício dessa liberdade é, neste caso, uma das questões mais sérias que se nos podem colocar na nossa vida. Muito obrigado, professora Helena. Isto é quase outra palestra. Já vos comecei. Bem, vamos então agora ao período de algumas perguntas. Eu peço para falarem aqui para o microfone. Não sei se este é o único microfone que está disponível. Já agora. Imaginemos uma criança filha de um testemunho de Jeová, que já aconteceu em Guimarães, que pode sobreviver depois de um acidente, um simples transplante de transfusão de sangue, um simples transfusão de sangue, os pais chegam e dizem que não se pode fazer essa transfusão. O médico chama o procurador e diz assim, tem a criança que vai morrer daqui a pouco, mas se para a transfusão de filho normalmente. Eu faria a transfusão. E o procurador ordenou que se fizesse a transfusão e levantou o processo aos pais por violação dos deveres de assistência. Pergunto, de acordo com os nossos critérios, se isto agora é legal ou se já não é legal. Isso é uma questão prática que surge muitas vezes nos tribunais quando os procuradores são chamados a ter de decidir questões relativamente a menores. E temos de ver os menores, como sabemos. Certo.
Portugal aplica-se apenas a maiores. Ou seja, a possibilidade de dirigir uma diretiva assistada de vontade por uma criança que seja testemunha de Jeová não é uma possibilidade que, do ponto de vista do direito positivo, esteja aberta. Porém, quando se fala de menores, temos aqui vários problemas. O primeiro problema é a idade para a prestação ou para a prestação no consentimento válido em matéria de cuidados de saúde. E a idade, a partir do momento em que esse consentimento é válido, são os 16 anos. Mas eu estou a falar, nós antes dos 16 anos. Antes dos 16 anos. Portanto, temos ali aquele período entre os 16 e os 18 anos em que os pais continuam a exercer as responsabilidades parentais. No entanto, de acordo com a tendência do direito dos menores, o menor é cada vez mais ouvido se tiver a maturidade suficiente, a capacidade de discernimento suficiente para o efeito, ou seja, a partir dos 16 anos, mais capacidade e maturidade da criança. Se estamos a falar do menor anterior aos 16 anos, a questão torna-se também muito complicada do ponto de vista doutrinal, que é a questão de definir o que é o melhor interesse da criança e quem define o melhor interesse da criança. Porque as testemunhas de Jeová casam com testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová vivem com testemunhas de Jeová, ou seja, as testemunhas de Jeová funcionam como um grupo fechado, que tem como minoria, são a minoria religiosa, que têm como fator de afirmação perante a comunidade que as rodeia, são uma minoria fortemente discriminada ao longo do tempo, e têm como fator de afirmação, ou seja, aquilo que as une, utilizando uma linguagem não técnica, a argamassa do grupo, reside na sua rejeição de tratamentos com base no sangue. No entanto, esta rejeição é preciso enquadrá-la em que não é, enquanto, por exemplo, na religião católica há uma verdade revelada para todo o sempre, para as testemunhas de Jeová vai havendo uma revelação sucessiva da vontade divina. Ou seja, as testemunhas de Jeová recusaram os transplantes de órgãos, as testemunhas de Jeová recusaram os planos nacionais de vacinação, as testemunhas que neste momento são considerados como algo que está na liberdade de consciência do fiel. A testemunha de Jeová neste momento recusa as transfusões sanguíneas, mas não recusam as transfusões há discussão relativamente à autotransfusão e há a discussão relativamente à transfusão de partes componentes do sangue. Ou seja, tem vindo a ceder lentamente no dogma que tem. Isto vem a propósito de quê? Não fugindo à questão que me colocou. A criança está inserida numa certa família, a sua família pertence àquela religião, a criança em regra só convive com pessoas daquela religião. Na escola poderá conviver com outras pessoas, mas no âmbito da sua família todos pertencerão às testemunhas de Jeová. O melhor interesse da criança, tal como o nosso Estado o entende, o Estado entende que há uma liberdade para a diferença, podemos designá-la, há uma tolerância que tem limites no âmbito do princípio da igualdade, há a possibilidade de discriminações positivas para as testemunhas de Jeová que se discutem, por exemplo, na hipótese de uma pessoa for testemunha de Jeová ter direito a um tratamento alternativo ainda que mais dispendioso para a comunidade, porque é fundamental para aquela minoria. No entanto, tem limites, e os limites são intoleráveis, os limites da dignidade da pessoa humana. E, no âmbito desses limites, o Estado tem definido o melhor interesse da criança, dizendo que é o melhor interesse da criança que haja a suspensão da responsabilidade parental e que se realiza a transfusão sanguínea. No entanto, essa criança no dia a seguir vai acordar e os pais vão rejeitá-la. A família vai rejeitá-la. E basta que qualquer um de nós aqui presente pense no que é no dia a seguir ter 8 anos, no dia a seguir acordar de uma transfusão sanguínea e não ter pai, nem mãe, nem família. E aqui, a discussão do ponto de vista doutrinal, para nós que não pertencemos à minoria que é a testemunha de Jeová, é evidente, vamos preservar o direito à vida da criança, vamos realizar essa transfusão sanguínea, como diz o professor em Coimbra, relativamente aos adultos, realiza-se a transfusão sanguínea e no dia a seguir a pessoa acorda e tem que ter a liberdade de cortar os pulsos e suicidar-se. É a oposição, limite de uma maioria sobre uma minoria. Ou podemos dizer, não, nós podemos considerar que o melhor interesse da criança pode ser respeitar a sua fé, porque também podemos considerar a fé da criança, a partir de que momento é que uma pessoa pode exercer a sua liberdade religiosa. A partir do momento em que uma pessoa
Ou seja, a liberdade religiosa de uma criança deve ser respeitada. Vamos colocar-nos não numa criança de 8 anos, mas numa criança de 14. Por isso, tudo isto é uma discussão que é extraordinariamente difícil numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade pluricultural, é uma sociedade aberta, é uma sociedade, neste momento nós não temos um modelo cidadão, é uma sociedade que deixa espaço aos diferentes grupos para expressarem os seus valores e que nestas situações, que são situações limite, que são situações que para a maioria se centram no intolerável, se a maioria tem a liberdade, em nome daquilo que os americanos referem como direito ao futuro aberto, impor àquela criança uma vida que significa uma vida de profunda exclusão da comunidade em que sempre viveu. E depois poderíamos analisar isto do ponto de vista daquilo que são os valores da nossa sociedade ao longo do tempo. Por exemplo, as nossas sociedades sempre admitiram os mártires na Igreja Católica. E o exemplo mais frequente é o exemplo de Santa Apolónia. Santa Apolónia, que é padroeira dos dentistas. E dos comboios, Santa Apolónia da estação de Santa Apolónia, que é padroeira dos dentistas. O que fez foi, quando lhe disseram que ia ser atirada aos leões, que ia ser morta, e antes disso lhe arrancaram os dentes e cortaram os cheios, e ela disse: ofereço a minha dor a todos aqueles que vão sofrer de dor de dentes, e por isso é padroeira dos dentistas. Ela disse: eu salto para a arena, porque acredito em Deus e não porque me obrigam. Ou seja, nós sempre aceitamos que as pessoas pudessem morrer em nome da sua religião. Por isso, tudo isto é uma discussão. Pode ser feita de forma pacífica, que é a regra que é feita nos nossos tribunais. Sim, senhor, é o melhor interesse da criança continuar viva. E além disso, o nosso legislador penal nem sempre coloca o valor vida acima do valor de liberdade. Basta pensar nas intervenções e tratamentos médico-cirúrgicos, em que a pessoa, se estiver consciente, qualquer um de nós pode rejeitar um tratamento que salvará a vida. Por isso, podemos ter a interpretação pacífica, sim, senhor. Há responsabilidades parentais, devem ser exercidas no melhor interesse da criança, o melhor interesse da criança é continuar viva. Vamos realizar a transfusão sanguínea, daqui a 2 semanas a criança está na escola, não se fala mais no assunto. Agora, isto é uma visão do problema que me parece algo superficial, porque é aquela criança, naquele projeto de vida, naquela família, que pode ter ou não maturidade para entender o que está a acontecer e que sofrerá consequências muito sérias desta decisão. Claro que eu não sou médica, e que neste momento o exercício da medicina é um exercício extraordinariamente difícil, porque cada vez mais os médicos têm mais responsabilidades e mais decisões em termos deontológicos e bioéticos que são extraordinariamente difíceis de tomar. Muito obrigado, professora Helena. Eu não sei se mais algum pedido de esclarecimento ainda antes do nosso intervalo. Faz favor, pedir só para levarem ali. Pelo que eu pude entender da explanação que foi feita relativamente ao direito que as pessoas têm de morrer e preparar a sua morte, entendi que dentro desses direitos, alguém em fase terminal, alguém que tem uma doença degenerativa, terá também o direito de se rejeitar os tratamentos, não se fala nesse caso em cura, portanto, os tratamentos, e poderá tanto ir para casa. Entendi também relativamente àquele documento, não é bem uma declaração, é uma convenção, os tais documentos que referiu, que é uma novidade. A questão é, nestes documentos em que a pessoa assina com 15 anos de antecedência a dizer como é que quer morrer, pode-se prever o direito à eutanásia. Porquê? Porque aqui parece-me, pelo que eu entendi, há um conflito de interesse entre o direito de se querer decidir como morrer e morrer se estiver numa situação dessas e o direito à eutanásia. Obrigado. Doutora Helena Melo, na sua brilhante exposição sobre a direção de proteção da saúde ao nível internacional. E referiu ao conceito, enfim, de uma pessoa saudável, que seria o estado completo de bem-estar físico, mental e social.
eu me pus a pensar que dificilmente teria uma pessoa que podia dizer sou saudável, mas não tem problema físico, nem doença, tem problemas graves sociais, e isso, enfim, tira-nos o nosso sossego. E também pus-me a pensar também que talvez essa questão de saúde não seja só uma questão para médicos, né? Para especialistas médicos. Se a definição é assim tão ampla, creio que a pessoa que deve tratar da outra também terá que ter outras especialidades também. Referiu um pouco aquilo que se considera ao cuidado paliativo. Eu pude entender, não sei se é mesmo assim, que os cuidados paliativos não seriam só para os doentes em si, mas poderia continuar depois da morte do doente em relação aos seus familiares. Queria que pudesse espraiar um pouco mais para um melhor entendimento. Talvez eu perguntaria qual é o entendimento, portanto, desses conceitos da bioética nas legislações internacionais, e também perguntar qual é o impacto que poderia ter esses conceitos e essas considerações todas para os países subdesenvolvidos para a sua concessão e aplicação. Obrigado. Então, também nunca mais termina. De igual modo, o testamento vital não é a eutanásia. Aliás, o problema da discussão do testamento vital na sociedade portuguesa foi a confusão contínua e sistemática com a eutanásia. O testamento vital é organização da vida, é um testamento que se destina a ser válido antes do período da morte, ao contrário, mesmo a utilização da expressão, que é uma importação do direito anglo-saxónico dos Living Will, começaram no estado da Califórnia, é uma interpretação que tem que ser utilizada com certo cuidado, porque nós estamos a aludir a uma realidade completamente diferente. Nós estamos a aludir a um documento que se destina a produzir efeitos antes de ocorrer o facto natural, do qual decorrem consequências jurídicas, que é a morte. Por isso, não é eutanásia. E não é eutanásia também no sentido de eutanásia ativa, na medida em que a lei prevê, aliás, esta é a discussão neste momento das testemunhas de Jeová, a lei prevê válvulas de segurança imensas para que pudesse ser aprovada na Assembleia da República e tivesse o apoio da Ordem dos Médicos. Claro que se deixou uma grande margem de liberdade ao profissional de saúde. No limite, é o profissional de saúde que vai decidir se vai ou não vai cumprir aquilo que está na Diretiva Antecipada de Vontade. Ou seja, a Diretiva Antecipada de Vontade vincula o profissional de saúde. Aliás, é muito interessante notar no plano de direito internacional, a principal norma que nós temos na matéria é na Convenção dos Direitos da Vida e da Medicina, no âmbito do Conselho da Europa, que nos diz que o profissional de saúde deve tomar em conta, mas não se encontra vinculado ao conteúdo de uma Diretiva Antecipada de Vontade. Ou seja, o profissional de saúde, na nossa legislação, na espanhola, na francesa, está vinculado com o conteúdo da diretiva no sentido que deve ponderá-la na sua decisão. No entanto, se o conteúdo da diretiva antecipada de vontade se traduzir na prática de um crime, como é o caso da eutanásia ativa no ordenamento jurídico português, o profissional de saúde não tem que cumprir a diretiva antecipada de vontade. Se tiver ocorrido um progresso científico extraordinário nos últimos 2 anos, suponho que a diretiva antecipada de vontade é 3 anos, pensem, por exemplo, nos efeitos da quimioterapia há 20 anos e hoje. O profissional de saúde não tem que cumprir a diretiva antecipada de vontade. Se o profissional de saúde, falando com o médico assistente, concluir que aquele senhor só era testemunha de Jeová porque se tinha apaixonado por uma senhora que era testemunha de Jeová, mas que aquilo não correspondia a uma fé sentida e intensa, o profissional de saúde não tem que o cumprir. Ou seja, há uma regra no sentido de que a vontade expressa pela pessoa deve ser respeitada naquele momento, mas essa regra é uma regra que comporta múltiplas exceções, a ponto de alguns questionarem se as diretivas antecipadas de vontade têm alguma utilidade ou alguma eficácia depois na realidade do dia a dia. Por outro lado,
O conceito que referiu de saúde é exatamente isso, o problema. Em bom rigor, nós só somos saudáveis quando estamos no ilhau das bolas, em companhia muito agradável. O resto do tempo não somos saudáveis. Isto torna muito difícil a aplicação. Depois da morte. Depois da morte não sabemos. Pode ser até que seja uma agradável surpresa. Não somos saudáveis depois da morte. Também, aí, de certeza que não somos doentes, ao contrário. Agora, outra questão também fundamental que referiu, a questão da saúde e a questão do direito de saúde, a questão do biodireito, que, ou seja, todas as questões do direito visa regular a vida, seja a vida humana, seja a vida não humana, e cada vez mais o direito nos encara como animais, entre outros animais, somos apenas animais humanos, é uma questão de sociedade, é a questão da sociedade que queremos ter. E aí toda a discussão inerente às políticas de saúde, às políticas públicas de saúde e por aí fora. Por outro lado, a questão dos cuidados paliativos e da família. Os cuidados paliativos têm funções, os cuidados paliativos estão sobretudo ligados à psicologia. A origem dos cuidados paliativos é sobretudo em França, com a Marie Benezelle, que foi uma senhora que prestou cuidados paliativos ao François Mitterrand, e a escola francesa é dominante na área dos cuidados paliativos e são cuidados centrados sobretudo na psicologia. Ou seja, na ideia de que nós, sociedade, lidamos muito mal com a morte, nós recusamos a morte, nós fazemos cair rapidamente uma cortina sobre a morte. Basta que pensem, por exemplo, na forma como se vive o luto. Hoje em dia, a pessoa morre-lhe alguém de família e a 2 semanas é suposto não falar no assunto. Já não falando no luto pesado, no luto aliviado, das bolinhas pretas e brancas, no cinzento e por aí fora. Dizendo, por exemplo, a minha avó conhecia sempre de luto, estava sempre a morrer alguém, e por isso, quando finalmente chegava ao branco, já morria alguém. Isso tudo, nós. Era luto. As minhas avós, os meus avós morreram mais tempo, também não eram normal, e viveram sempre de luto até morrer. E o que é certo é que nós vivemos numa sociedade que recusa a morte. E os cuidados paliativos vêm-nos dizer, primeiro, que nós temos que aceitar a morte como parte das nossas vidas, e por isso, por exemplo, quando há uma pessoa que tem um prognóstico fatal, é preciso ajudá-la nas várias fases em que esse prognóstico se vai desenrolar, a de recusa, a de revolta, a de culpar outros. E por fim, por vezes, conseguimos chegar à fase da aceitação, relativamente à doença, e é todo o enquadramento jurídico deste processo. E também a ideia do luto da família. A família muitas vezes sofre mais do que o próprio doente. Aliás, quem visitar um serviço de cuidados paliativos, por exemplo, em oncologia, ficará surpreendido com a alegria daquelas pessoas, porque há uma parte de nós que recusa a morte, rejeita a morte e que acredita que não vai morrer. Mas a família sabe, a família sofre, a família precisa de cuidados acrescidos. E por isso é preciso cuidados no plano da psicologia, é preciso cuidados no plano da assistência social. Quando a pessoa está doente, em regra, deixa de oferir rendimentos resultantes do trabalho e necessita de apoio por parte da comunidade do ponto de vista económico. É preciso apoio nas diferentes frentes que a perda de alguém que nos é querido implicam em termos de dano emocional, em termos de dano material e por aí fora. Agora, outra questão fundamental que coloca, em que é que a bioética tem reflexo no direito? Tem um reflexo imenso. Em regra, o que acontece é que há um progresso científico. Esse progresso científico pode ser a possibilidade de hemodiálise, e temos 2 máquinas e temos 6 doentes. Um bebe, fuma e vai continuar a beber e fumar, e tem 4 filhos. Outro tem um estilo de vida altamente saudável e não tem filhos. A decisão de quem vai receber o tratamento não é uma decisão clínica, é uma decisão da sociedade. E a importância, por exemplo, das comissões de ética. Mas também pode ser a clonagem. Ou pode ser o xenotransplantes, a possibilidade de utilizar, como discutíamos na nossa viagem à Ilha das Rolas, Os porquinhos. porcos geneticamente modificados como fonte, como dadores, como animais-fonte, na medida em que, como não dão o seu consentimento do ponto de vista do biodireito, nós chamamos de animais-fonte, para serem válvulas cardíacas para serem utilizadas em seres humanos. Ou seja, em regra há um progresso científico, esse progresso científico vai suscitar questões éticas, questões deontológicas, mas não apenas, porque os cuidados de saúde são prestados cada vez mais por uma equipa que tem profissionais de muitas áreas, e é colocada uma questão a direito. O direito é lento, desde o direito romano, o direito é lento, o
direito discute de forma lenta. Primeiro que seja adotada uma lei, por exemplo, de proteção medicamente assistida em Portugal demoramos 20 anos. E, por isso, o que acontece é que as primeiras respostas são a nível da bioética, vão permitir aos profissionais na área da saúde a terem linhas que os vão orientar nas suas decisões e depois, com calma e sossego, o legislador lá adotará uma norma que, com frequência, reproduz aquilo que foi determinado no plano da bioética, embora possa não acontecer isso. Aliás, porque a bioética também é completamente diferente em função do sistema de valores que se parte. Como é um ramo aplicado à ética, é completamente diferente de uma bioética utilitarista, de uma bioética centrada numa noção de ver proveniente de Kant, de uma bioética associada a uma determinada religião, ou seja, a bioética também são múltiplas bioéticas. Em que é que a bioética endereça aos países subdesenvolvidos, que é um conceito que já não existe? Ou seja, os países, Santo Tomé é muitíssimo mais desenvolvido que muitos países do mundo. Tem o direito ao ar respeitado enquanto direito de quarta geração, que não é respeitado o direito ao ar puro, por exemplo, em Lisboa, por causa das nanopartículas que inalamos todos os dias e que nos matam. Tem um ecossistema magnífico, tem uma qualidade de vida excelente, tem o direito à alimentação, tem que assegurar em grande parte a partir da natureza, tem um equilíbrio com as diferentes espécies que nos rodeiam, é absolutamente magnífico. Por isso dizer os mosquitos e a doutrina divide-se, em termos jurídicos, o mosquito mata ou não mata, mas a verdade é que o índice de desenvolvimento humano em Santo Tomé é muitíssimo mais elevado que o índice de desenvolvimento humano em muitos sítios que nós poderíamos designar como desenvolvidos. Aqui temos uma discussão muito séria, que é a discussão norte-sul. Por exemplo, no acesso aos novos desenvolvimentos da genética. Neste momento, através da genética, nós podemos ter filhos geneticamente garantidos. Ou seja, nos países ricos, se uma pessoa for de uma classe que tenha acesso à medicina preditiva, o que faz antes de ter um filho, embora em regra não se pense nisso, olhar para o Dr. Francisco, Que em breve vai ter a sua filha a nascer, recorre à genética daqui a 3 meses, e realiza uma série de testes genéticos. ou Jonas, cujo filho nasceu há uma semana. E realiza uma série de testes genéticos que vão permitir verificar se a criança é ou não portadora de gene associado a múltiplas doenças, por exemplo, a trissomia 21. E só relatará ao embrião se a criança não for portadora dessas doenças, dessas mutações genéticas. O que isto significa? Isto significa que as pessoas mais ricas terão acesso a descendência que será geneticamente garantida para ser saudável pelo menos durante 50 anos. E enquanto não entramos na discussão dos genes associados a melhor memória, a melhor capacidade esportiva, ou mesmo ao melhoramento genético e conseguirmos que a nossa descendência tenha determinadas características melhoradas. E os países mais pobres não têm acesso a esta medicina, seja a medicina preditiva, a possibilidade de prever o tumor com 5, 10 anos de avanço, seja a possibilidade de ter uma descendência que seja mais saudável, ou seja, a medicina ligada à genética, que é a medicina do século XXI, cada vez mais nós seremos tratados antes de aparecer um sintoma, cada vez mais nós seremos tratados a nível do genoma e não a nível daquilo que era a anatomia. Essa medicina será acessível apenas aos países ricos. E essa medicina, que é altamente dispendiosa, e a aplicação de recursos nessa medicina, irão desviar recursos para o tratamento de doenças que seriam facilmente tratáveis com poucos dólares. Como é o caso da malária. Depois temos a discussão do câncer e SIDA, quem deve ter acesso aos medicamentos. Ou seja, as discussões bioéticas entre Norte e Sul são discussões ligadas sobretudo à captação de recursos em matéria de cuidados de saúde. E já me passei a suficiente. Muito obrigado, foi excelente esta primeira parte. Muito obrigado por. Agora Paulo, está bem? 10 minutos. 10 minutos. Obrigado. Preciso falar um bocadinho mais.
explicado, já tivemos a ocasião de ouvir a excelente intervenção da professora Helena Mel, mas agora, como vos havia anunciado, vamos ter a intervenção de duas alunas no âmbito do Call for Papers. E para vos explicar... Meu nome é Johnny Cruz, sou mero advogado, né? E a minha intervenção vem na sequência daquilo que, antes de mais, eu gostaria de dizer que a doutora fez uma excelente explanação, sim senhora, e tenho a elogiar, mas há um pequeno aspecto, não é? Que a mim particularmente me toca, portanto, por isso decidi ter esta pequena intervenção, creio ser pertinente, ao mesmo tempo que farei um reparo que acredito de algo, não é? Que acredito não ter sido intencional da sua parte, mas se calhar pelas informações ou relatos que o fizeram. Prende-se com a questão de facto das testemunhas de Jeová. Eu, para dizer, apesar de ser um jurista, eu sou testemunha de Jeová. Sou testemunha de Jeová. E pronto, não entremos aqui, não vamos entrar em disquisições filosóficas ou de conceitos religiosos, mas de facto apenas gostaria de dizer que a nossa fé de uma pessoa testemunha de Jeová é simplesmente baseada naquilo que acreditamos está escrito na Bíblia. Segundo muitas outras pessoas de outras religiões também acreditam, não é? Baseado-se na Bíblia ou noutros livros que nos orientam. Pronto. Para tentar ser mais sucinto, apenas gostaria de dizer que, de facto, quanto àquela parte que disse que na eventualidade de ocorrer sem o consentimento dos pais a transfusão de sangue num menor ou numa menor, e que os pais, no dia seguinte ou logo após tomarem conhecimento, abandonariam tal criança, de facto não corresponde à verdade. Nenhum testemunha de Jeová em nenhum lugar do mundo faria tal coisa, porque de facto, acima de tudo, não é? Embora que não concordasse com tal posição médica, mas os seus filhos são seus filhos. Eu sou pai, por exemplo, de 2 filhos, e por mais que não autorizasse, baseado nas crenças que me sustentam, baseadas na Bíblia, em diversos versículos bíblicos está plasmada esta questão do sangue, e para dizê-lo até, assim como os senhores ali estão, não é? Um dos textos mais relevantes da Bíblia que incide sobre esta matéria é o livro de Atos 15, 28 e 29, na qual o porta-voz desta mensagem foi um médico da antiguidade chamado Lucas, não é? E aquele texto até diz claramente assim: pois pareceu-nos bem a nós mesmos e ao Espírito Santo não vos acrescentar-lhes mais coisas necessárias, exceto as seguintes coisas: que abstenhais de coisas sacrificadas, estranguladas, do sangue, da idolatria, da fornicação, entre outras coisas, e no final termina dizendo: se procederdes desta maneira, prosperareis. Boa saúde para vós. Portanto, foi uma resolução que tomaram os discípulos de Jesus Cristo após a morte dele, quando viram que a congregação se dispersava. O que eu acho interessante para nós, de facto, dissiparmos os dogmas que existem, é adentrarmos não só nas questões jurídicas, porque nós também, quando juristas, muitas vezes, só para fazer a licenciatura, lemos cerca de 60 e tal livros, ou mais, mas, na verdade, também aprofundarmos noutra matéria, de maneira a ter mais sustentabilidade, muitas vezes, não só basearmos naquilo que, se calhar, os outros dizem. Muitas vezes, os outros dizem de uma forma difamatória. E, a verdade, nenhum testemunha de Jeová, de facto, abandonaria nenhum seu filho quando o médico desse sangue sem o seu consentimento. Era apenas para fazer este reparo. Obrigado. Já agora, uma outra área em que nós, na Nova, nos temos especializado é precisamente no direito, religião e sociedade. Eu próprio já organizei vários cursos. Um dos meus mais recentes livros foi precisamente sobre as relações entre o direito e a religião, e são temas que também são muito aliciados. Agora vou dar a palavra à professora Helena Mel para responder à sua questão. Obrigada. Num minuto. A primeira questão, se há que os testemunhas de Jeová merecem o maior respeito, a maior consideração, a maior admiração, como referi, as testemunhas de Jeová têm um estilo de vida extraordinariamente saudável, não fumam, não bebem, ou seja, em termos de despesas para o Serviço Nacional de Saúde, são um grupo que é particularmente saudável pelo seu estilo de vida saudável. Isso é um fundamento para a discriminação positiva quando pretendem aceder a tratamentos que poderiam ser considerados como tratamentos a que não teriam direito,
não tivessem um estilo de vida extraordinariamente saudável e não tivessem exatamente os mesmos direitos que os outros cidadãos da nossa sociedade. Por isso, a primeira questão prévia que gostaria de dizer é que a minha relação com as testemunhas de Jeová é melhor. Ao longo dos anos, vou sempre aos congressos, representei perante o nosso Parlamento a posição da Associação das Testemunhas de Jeová e tenho o maior respeito enquanto pessoas que não só têm uma fé, como a praticam no seu dia-a-dia, que é uma questão que, por exemplo, para os católicos não praticantes são uma verdadeira aberração. Ou seja, o maior respeito gostaria de referir. E a segunda questão, quando eu refiro que os pais podem abandonar, eu não digo que os pais abandonam, digo que há o risco de. E digo isto porque, por exemplo, em Lisboa, quando no Instituto Português de Oncologia é necessária uma transfusão sanguínea, com frequência os profissionais de saúde escondem o sangue em pratas, em papel de prata, para a família não dar por ela, porque há um risco de coação na obtenção da recusa de consentimento com determinado ato médico, resultante da imposição da comunidade. Todos nós estamos inseridos em comunidades, todos nós estamos inseridos em famílias, todos nós somos sujeitos a pressões por parte da nossa família relativamente àquilo que é aceitável ou que não é aceitável. No âmbito das testemunhas de Jeová, um dos pontos fulcrais de discussão, e mais uma vez eu refiro-me àquilo que eu conheço, que são as testemunhas de Jeová em Portugal, é a questão das transfusões sanguíneas. Mas claro que uma das regras em bioética é que não há regras gerais, cada caso é um caso. Por isso, em bom rigor, eu digo que há um risco acrescido, mas esse risco não significa que ocorra nem que se verifique. Significa simplesmente que há uma tendência generalizada das testemunhas de Jeová de rejeitarem a realização de transfusões sanguíneas nos seus filhos. Há uma tendência generalizada da comunidade em que se inserem no meu país, em Espanha, em França, não sei exatamente qual é a realidade cá, tenho pena, mas se me quiser esclarecer, terei gosto, de recusarem a realização dessas transfusões sanguíneas, e há um risco de menor acolhimento da criança na sequência da realização dessa transfusão, atento à importância que é dada no plano da fé a realização dessa transfusão. Mas, mais uma vez, eu gostaria de sublinhar que tudo isto tem que ser tratado no respeito por aquilo que nos distancia, que são diferentes fés, diferentes religiões, e a absoluta liberdade que cada um tem de viver em razão daquilo que acredita e de morrer em razão em nome daquilo que acredita. Isso, para mim, era fundamental transmitir essa mensagem. Somos inteiramente livres de acreditar, de viver e de morrer em nome daquilo que é importante para cada um de nós. Despedindo ao minuto. Muito obrigado. Eu agora dou a palavra ao professor Francisco Pereira Coutinho e ao Dr. Jonas Gentil para enquadrarem esta fase agora que se segue. Bom dia a todos. Devem ter reparado, tivemos uma alteração no programa. Nós tínhamos previsto para ontem, ao fim do dia, a realização de apresentações, o chamado Call for Papers que nós fizemos. O Call for Papers, basicamente, eu e o professor Jonas Gentil propusemos aos estudantes da Universidade de Lusíada que apresentassem propostas de comunicações sobre alguns dos temas dos painéis. Portanto, a ideia é justamente trazer também os estudantes que se propuserem a apresentar comunicações no espaço temporal que dedicamos justamente para este efeito. Isto é algo que nós costumamos fazer já em vários condilhos, com grande sucesso, e tendo em conta que ontem a sessão estendeu-se para lá da hora, entendemos que hoje seria a altura certa para o fazer. Então tivemos duas propostas de comunicações elaboradas por duas estudantes finalistas do curso de Direito da Lusíada, alunas do professor Jonas Gentil, e passo a apresentar. Vão falar sobre dois temas, um referente ao primeiro painel, sobre o TPI, que será a Samantha, e um segundo sobre as reformas penais em curso em Santo Tomé. E, portanto, vamos começar com a Tânia. A Tânia Sousa começará então a falar, ela apresentou inclusivamente um paper que se chama Trabalho a Favor da Comunidade, portanto, é um tema que tem a ver com uma alteração legislativa aqui em Santo Tomé relativa ao direito penal e a possibilidade de introdução do trabalho da comunidade. Portanto, vamos ouvi-la falar sobre isto, que é tema do painel que seguirá à tarde.
mas aqui anteciparemos já agora os seus Vai elementos. ser um bom aperitivo. Abrir o apetite. A seguir, ouviremos então a Samantha, que nos falará sobre um tema que justamente o professor Jonas Gentil ontem falou, TPI. Voltaremos ao TPI, que é um tema sempre interessante e que poderá gerar, inclusive, também algum debate entre os participantes. Aproveito o momento para agradecer aos coordenadores, o professor Francisco e o professor Jonas Gentil. Sou Tânia Sousa, estudante do 4º ano de Direito na Universidade de Lusíadas. Bem, estou meio nervosa, desculpa. Não. É um ato que faz parte. Faz parte. Ok. E quer dizer que está saudável. É a minha primeira vez, estou mesmo nervosa. Ok, vou começar a ler o meu trabalho. No âmbito das reformas penais e modernização das penas, coube-me a elaboração de um subtema, na qual optei por desenvolver o Instituto do Trabalho a favor da comunidade como meio alternativo de substituição das penas de prisão de curta duração. Dada a sua relevância social, a sua inaplicabilidade prática, bem como a inconveniência dos outros meios alternativos de substituição, refiro-me a multa e a suspensão da execução das penas prevista no artigo 48 e 50 do nosso atual Código Penal. O Instituto de Trabalho a favor da comunidade como meio de substituição das penas de curta duração, previsto no artigo 59 do nosso atual Código Penal, permite uma abordagem mais criativa no que respeita à problemática das delinquências e das sanções, conjugando o conceito de trabalho e a sua articulação com a penalidade, não apenas num contexto penitenciário, mas como alternativa ressocializadora que prevalece sobre a punição. Traduzindo, na conjugação do requisito de castigo com um aparelho ressocializador, ou seja, as pessoas são condenadas a determinados trabalhos e, ao mesmo tempo, são obrigadas a executar tarefas de índole social e assistencial, como, por exemplo, colaboração com instituições de apoio aos idosos, instituições hospitalares, deficientes, entre outras. Do ponto de vista teórico, o trabalho parece ocupar uma posição estratégica, numa nova concepção da penalidade, ligada a uma filosofia da reparação e integração social, apresentando potencialidades de recenção, visibilidade social, utilizando os valores sociais reconhecidos e sólidos, neste caso o trabalho, e ao mesmo tempo parece restabelecer um certo reequilíbrio entre o mal provocado pelo delito e a reparação simbólica do dano operada pela medida, e não só, tendo em vista o objetivo de travar o crescimento da população prisional, funcionando como um meio de ressocialização do condenado e não só, e não menos importante, como um mecanismo econômico-social, contribuindo de uma forma significativa para a redução dos encargos do Estado com a sustentação dos presos, economia dos custos, e evitar ao mesmo tempo que o ex-condenado que não consegue trabalho entregar-se de novo ao vício e ao crime, à reincidência, bem como fazê-lo reconhecer o valor do trabalho. Pois, para o efeito, ou seja, para que essa medida produza efeito na prática, é necessário, primeiro, avaliar se o condenado integra adequadamente nas funções que lhe foram proporcionadas e é necessária informação para o seu correto desempenho. Segundo, criação de órgãos de fiscalização que fiscalize a forma como está a decorrer o trabalho, as ausências, incidentes relevantes com poderes de suspender a execução em caso do condenado revelar-se perigoso ou susceptível de vir a cometer qualquer falha grave. Terceiro, a sua aplicação a pequenas criminalidades, crimes puníveis com penas iguais ou inferior a 5 anos de prisão, como por exemplo crimes de ofensas corporais, previsto no artigo 41 do nosso Código Penal, ameaças, 153 do nosso Código Penal, furto simples, entre outros, considerando que, face a determinadas categorias de delinquentes e de delitos, como no caso de delitos econômicos com consumo de estupefacientes, defende-se a manutenção das penas de prisão de curta duração, como nos casos de delinquentes toxicodependentes que tenham cometido pequenas transgressões, pois todos sabemos que as capacidades de executar um trabalho regular de forma continuada, adequada e satisfatória não se incluem, em princípio, nos traços dominantes dos indivíduos que consomem drogas. Okay?
E a quarta posição, a sua não aplicação a indivíduos reincidentes. Tudo isso com o intuito de fomentar a reinserção social e integração profissional dos condenados, privilegiando os trabalhos que possam contribuir para a sua reintegração, trabalho este voluntário, que caso contrário desaparecia todo o conteúdo político criminalmente positivo da própria pena de prestação de trabalho a favor da comunidade, que se adequou à realização das finalidades da pena, procurando ao mesmo tempo facilitar a socialização do condenado. Desta forma, termino a minha breve reflexão sobre as formas penais e modernização das penas, mais concretamente nas penas de trabalho a favor da comunidade, o seu papel, requisitos e vantagens, com o objetivo de lançar algumas pistas, reunir certos elementos, traçar metas, numa tentativa de melhor compreender e adaptá-lo ao nosso sistema jurídico penal, na esperança de que esses elementos revelem-se úteis, de concreto, face às nossas realidades culturais, jurídicas e sociais. Muito obrigada. Não se notava que estivesse nervosa. Decreto-Lei 4/93, Código Penal e Decreto-Lei 5/93, Código de Processo Penal. O que nos leva a concluir que não existe interpretação possível no sentido contrário, porque estaria, obviamente, a pôr em causa a lógica do sistema, que está, mais uma vez, assente de direito à justiça. Por outro lado, embora muito restrito, posso fazer uma outra leitura, baseada nesta disposição, no sentido de dizer que, se o país futuramente vier a ratificar o Tratado do TPI, sem alterar a Constituição, isto é, mantendo esta cláusula, poderá vir a ser um dos países a cooperar com a TPI para a execução da pena de prisão perpétua. Isto porque o Estatuto de Roma, no seu artigo 103, número 1, a linha A, diz que as penas privativas de liberdade serão cumpridas no Estado indicado pelo Tribunal, a partir de uma lista de Estados que tenham manifestado a sua disponibilidade para receber pessoas condenadas. Se a Guiné-Bissau continuar com este preceito na sua Constituição, poderá vir a ser um dos nossos concorrentes. Embora esta seja uma interpretação restrita, até um pouco usada da nossa parte, tirando o caso da Guiné-Bissau em particular, em nenhum outro Estado da CPLP podemos encontrar esta expressão. A título exemplificativo, Portugal encontrou uma saída, nas palavras do ministro professor Bacelar Gouveia, que deu um ato de magia constitucional através do seu artigo 7 da Constituição, dá uma resposta a todas as eventuais possibilidades de conflito entre estes dois ordenamentos. Cabo Verde, no seu artigo 11, número 8 da Constituição, também vai na mesma lógica de sentido. Agora, termino a minha intervenção fazendo uma pequena nota, ao dizer que, ainda em relação a este aspecto, apesar das contradições que se verificam entre o próprio Estatuto do TPI e as normas internacionais e as normas internas dos Estados da CPLP, é o próprio Estatuto que vem admitir um princípio, que é o princípio da complementariedade, isto por uma razão de ordem. O artigo 80 do Estatuto do TPI vem dizer que nada no presente capítulo prejudica a aplicação das penas previstas nos respectivos direitos internos ou a aplicação da legislação dos Estados que não prevejam as penas referidas neste capítulo. Muito bem. Ontem estive, este é só um pequeno reparo, ontem tive a oportunidade aqui, quando da intervenção do Dr. Jonas, de lançar uma questão em relação a isto, não é? E, portanto, se calhar compreende-se ainda, nós que estamos neste percurso académico, o entusiasmo é tanto que não conseguimos conter perante estas situações, não é? Muito bem. Portanto, em relação aos restantes Estados, países da CPLP, que ainda não ratificaram o Estatuto de Roma, haverá necessidade de fazer um reajuste a nível do direito interno, ou criando uma saída inteligente, como fez Portugal e Cabo Verde, ou levaria a fazer uma interpretação, mais uma vez, um pouco restrita, no sentido de dizer que
uma vez que os acordos internacionais na ordem interna têm um valor infraconstitucional, logo, mesmo existindo estas disposições da pena de prisão perpétua, por exemplo, como a Guiné-Bissau estabelece, não é? Uma vez ratificadas, não teriam valor nenhum, constitucional, não teria valor nenhum, o que equivaleria a sua não eficácia. Ia existir, ficar a lugar, mas pronto, porque tem um valor infraconstitucional e que violaria a Constituição, portanto, fica lá e, portanto, assim termina a minha intervenção e muito obrigada pela atenção. Elas que teve coordenado este trabalho e estava por ser tudo corresse bem, porque ainda me lembro quando conheci a Tânia, quando ela tinha 17 anos, tinha acabado de entrar para a universidade, que é uma alegria para mim hoje ver a Tânia sair da universidade e a fazer uma excelente apresentação. Quando o convite, é a primeira vez também que eu coordeno um call for paper a pedido do Francisco Pereira Coutinho, professor Dr. Francisco Pereira Coutinho, para coordenar este trabalho juntamente com o professor, eu disse, mas o que é isto? Como é que eu faço isto? Ele disse, não, isto é fácil, como sempre. E eu lá aceitei o desafio e recebi as orientações da parte do Francisco e comuniquei a 2, 3 pessoas, fiz um convite às alunas da universidade onde eu sou professor e devo dizer que a Tânia é são tomense, a Samanta é guineense, então nós temos formação tanto de São Tomense como de uma guineense na Universidade de Lusíada, que acabam, ou recentemente irão acabar o curso. Também para dizer que foi 2 semanas muito difícil, porque eu estava na agência a trabalhar e elas não paravam de aparecer na agência. Então eu quase não conseguia fazer o meu trabalho para prestar apoio a estas alunas. Devo dizer que correu bem e que não devem parar por aqui, não é? Eu, o professor Bacelar e o Francisco Pereira estaremos sempre disponíveis para poder apoiar-vos nesta medida, uma vez que vão sair para o mercado. Agora a intervenção foi brilhante e espero que continue assim, está bem? Se somos pioneiros também temos de ser continuadores, portanto uma revolução tem os seus pioneiros, mas também tem os seus continuadores. E aqui estamos nós a continuar esta revolução do direito de língua portuguesa. Em relação à intervenção destas 2 queridas alunas, quase finalistas, quase licenciadas, eu posso só fazer aqui um breve comentário. Em relação àquilo que disse a Tânia Sousa, é um programa hoje importante, porque hoje há sobretudo 2 perspectivas em relação à pena e ao recluso. Por um lado, a ideia que as pessoas têm de que muitas vezes os reclusos e que a pena que se lhe aplica não visa a ressocialização, mas é apenas um castigo. E não é verdade. Embora hoje, em algumas tendências de doutrina criminalística, ou criminal, melhor dizendo, ou criminológica, haja um certo regresso a umas teorias retributivas da pena, mas na verdade o que se visa não é a morte civil dos criminosos, mas é a sua recuperação civil e em sociedade, e a sua reinserção na sociedade. Claro que às vezes as pessoas têm a ideia que o trabalho, que as pessoas que estão, os reclusos, estão nas cadeias, estão a comer e a beber e não estão a ser úteis à sociedade e, portanto, muitas vezes, evidentemente que coloca-se a questão do trabalho ainda dentro do próprio estabelecimento prisional, embora não possa ser trabalho escravo, evidentemente, mas é um trabalho que deve ser remunerado e tão bem remunerado como no mercado do trabalho, mas também o outro tipo de trabalho fora do estabelecimento prisional, que foi disso que falou a Tânia, e portanto uma forma de colaboração com a comunidade e de trabalho prestado na comunidade, uma forma de fazer realçar ao condenado que deve realmente trabalhar e deve atender aos valores sociais, coisa que ele não fez quando cometeu o crime de que foi precisamente condenado. Em relação àquilo que falou a Samanta, a questão é uma questão mais complexa, porque a questão, aliás, que eu também tive a ocasião de estudar num livrinho, acho que teve agora uma reimpressão, Direito Internacional Penal, e a questão é sobretudo complexa por aquilo que disse, por causa da tal magia constitucional ou às vezes talvez o ilusionismo constitucional, que é, de facto, o TPI
ter um conjunto de normas que muitas vezes são dificilmente incorporáveis em textos constitucionais. O que é que os países têm feito? Têm, de facto, introduzido cláusulas gerais de recepção do TPI, é o caso de Portugal, o caso da França, é o caso também de Cabo Verde, o caso do Brasil, e, portanto, acrescentam um número, no caso de Portugal é o número 7 do artigo 7º, a dizer que Portugal aceita a jurisdição do TPI tal como ela é definida no Estatuto de Roma. Mas isso é um ato meramente aparente, porque isso depois incorpora um conjunto de problemas que vêm provocar um certo desequilíbrio na ordem constitucional interna. Um dos problemas é a prisão perpétua, porque o TPI tem prisão perpétua e as nossas constituições não têm prisão perpétua, e aliás repudiam a prisão perpétua, o caso mais veemente é até o caso brasileiro. Depois há outros problemas de relacionamento entre o Poder Judicial do TPI e o Poder Judicial interno, quer em matéria de caso julgado, quer em matéria depois também de imunidades dos titulares dos cargos políticos, que evidentemente não pode ser aceito no TPI, porque se fosse aceito nunca ninguém seria condenado, porque precisamente sociologicamente a maior parte dos casos são pessoas que exercem poder político e que se querem prevalecer precisamente dessa qualidade de titular de um cargo público. Mas as questões geralmente são complexas, tem havido algumas tentativas de solução no sentido de dizer que o TPI não faz parte do Poder Judicial dos países e, portanto, a pena que se aplica lá não está sob o exame das Constituições Nacionais. Eu tenho dúvidas sobre esse entendimento, para ser sincero, mas de facto o TPI representou um passo em frente, importante, de consolidação da comunidade internacional, de uma comunidade também de direito, que leva a sério também a punição dos crimes mais graves, não são todos os crimes, mas de facto estava na altura de fazer uma revisão do TPI. Realmente houve uma há pouco tempo, na Conferência de Kampala, mas acho que foi ao lado. Porque o grande problema que se tem que colocar o TPI neste momento é um problema de aumentar o seu trabalho, porque há poucos processos. Há uma estrutura instalada que tem pouquíssimos processos. E sobretudo houve dois crimes que ficaram de fora da alçada do TPI, que deviam estar sob a sua alçada. E embora a questão tivesse sido discutida, o narcotráfico e o crime de terrorismo. O crime de terrorismo, a certa altura, há quem diga que se pode acomodar, eu acho que é duvidoso. Ora, o narcotráfico foi expressamente excluído da jurisdição do TPI. E haverá crime mais importante às nossas sociedades do que combater o narcotráfico? Parece que não. Mas realmente o narcotráfico ficou excluído da jurisdição do TPI. E foi pena que esta Conferência de Kampala, que realmente tentou resolver, embora não tivesse resolvido assim muito bem, o problema de não haver uma jurisdição sobre o crime de agressão, realmente não debateu o assunto do narcotráfico e devia tê-lo feito. Portanto, isto aqui é um breve comentário em relação às vossas intervenções. E podemos agora abrir ao público, naturalmente, ainda temos alguns minutos. Não sei se o professor Vladimir também, que é um homem destas áreas, ou o professor Tira Delgado, ou outros colegas, ou do penal. Pois o penal, nós costumamos sempre dizer, os constitucionalistas dizem sempre que o penal é demasiado importante para ser deixado aos penalistas. Como digamos, a defesa nacional é demasiado importante para ser deixada aos militares. Com o devido respeito pelos militares. Pergunto se tem alguma questão a fazer, algum comentário a fazer. Professor Vladimir. Antes de mais, agradeço por me ouvir e dou parabéns ao professor por puxar para vocês. Infelizmente ou felizmente tenho que puxar por mim mesmo. E também agradeço muito a sua intervenção, pois ultimamente tenho visto falar muita coisa na comunicação social para me deixar de apavorado. Então, agradeço essa oportunidade para poder compartilhar isso convosco. Eu também tenho visto falar que a justiça tem que ter uma mão pesada, nós temos que ser pesados com os nossos recursos, com os nossos prisioneiros, aliás. Então, passa na minha cabeça, mas afinal, a justiça tem que ter uma mão pesada e uma mão justa. E tenho reparado que a comunicação social nos habituou a uma ideia que o bandido bom é o bandido morto. Nós vimos com o Bin Laden, essa dança aí, o Gaddafi. Ou seja, na história, o chefe bandido tem que morrer. E eu pergunto, afinal, a justiça tem que ter uma mão pesada ou uma mão justa? Obrigado. Eu esqueci duas coisas. Em primeiro lugar, o TPI fala que era a pena de morte. E, portanto, dois países tiveram um importante papel para evitar isto: Espanha e Portugal.
tiveram um papel determinante para evitar a pena de morte e a negociação levou a que, entre a pena de morte e a perpétua, ficasse a perpétua. Em segundo lugar, porque a TPI, nos termos do processo, é obrigada a rever a partir do 25º ano de aprisionamento, é obrigada a rever a pena e pode libertar a pessoa, não cumprindo a pena de prisão perpétua. Normalmente é o que tem acontecido, ou melhor, o que poderá vir a acontecer, porque de facto é uma prática que está já muito consolidada sob o ponto de vista doutrinal de obrigar a fazer isto. Em terceiro lugar, a prisão perpétua não é aplicada pelos tribunais nacionais, é aplicada pela TPI. Portanto, é os crimes internacionais. Portanto, é algo que está fora da jurisdição do próprio Estado. Em especial quando o cidadão a ser julgado, é o cidadão do Estado que não estabelece a pena de prisão perpétua. Imaginemos quando o cidadão americano está sujeito à pena de morte no limite, sou julgado pelo TPI, vai-se aplicar a pena de prisão perpétua. Se for um cidadão português, o problema já se pode pôr de forma mais complicada, porque internamente não pode ser condenado a pena de prisão perpétua. Só que o TPI só julga se o Tribunal Português não julgar. Portanto, para evitar isso, o português, ou o cabo-verdiano, ou o espanhol, ou o francês, julgam o seu crime. Porque as condições de complementaridade são três. Não querer julgar, fingir que julga, ou não ter capacidade para julgar. São as três condições. Portanto, todos os outros países têm capacidade para julgar, julgam o seu cidadão e aplicam pena normal interna. Aliás, é o que tem acontecido na maior parte desses crimes. Para o decreto do TPI, que eu escrevi isso no prefácio da sua edição das minhas edições de direito internacional, é que só tem julgado africanos. Coincidência? Uma coincidência diabólica. Não quer dizer que nós africanos não sejamos de ter muitos crimes. Também é verdade. Mas não são só os africanos que cometem esses crimes bárbaros. Agora, por acaso, a Procuradora-Geral, não, mas temos que escolher muito claramente. Em África cometem-se crimes odiosos. Portanto, deve ser julgado. Agora, na Ásia também se comete. Na Europa, etc. Portanto, não, há identificação. Vou-vos dar um exemplo para verem como é que às vezes o procurador anterior, o Moreno Campo, que eu conheci na conferência que fizemos aqui em conjunto, ele tinha uma espécie de vocação africana, não percebo, porque houve um problema de Gaddafi. A primeira coisa que ele fez foi eliminar o filho de Gaddafi, sabendo perfeitamente que não podia fazer naquela fase. Por exemplo, como tem julgado uma série de africanos, vocês saberiam no site do TPI, só vêm africanos. Aliás, nas conferências que eu faço para os militares portugueses, no IDN, no Serviço Nacional, digo sempre, abram o site e vejam. Agora, por acaso, está um procurador africano. O procurador agora é africano. Começou a virar a doutrina. Já está perseguido um cidadão croata, salvo erro, e um asiático. De facto, muito Está melhor. melhorou. Ou seja, isto é para dizer que o TPI vai ter muitas dificuldades. Nós temos que saudar o TPI. Eu sou um grande defensor do TPI, para ser muito franco. Todos os meus escritos sobre o TPI é para elogiar, mas temos que ter em conta que é uma criança que nasce no mundo internacional, é muito difícil fazer gestões no mundo internacional. Sendo certo que a única organização internacional, atenção, o TPI é uma organização internacional, como o contrário que se pensa, que tem um tribunal, foi ratificado no mais curto espaço de tempo que a história tem memória. Enquanto o direito do mar, ONU, demorou mais de 25 anos para ser ratificado e entrar em vigor, a TPI, em 2 anos, apesar de ser pela primeira vez que criava um Tribunal Internacional permanente. Desculpa só alongar um bocadinho para dizer o seguinte. Outra vantagem é relativamente aos tribunais ad hoc. É que os tribunais ad hoc são tribunais de vencedores. Os vencedores criaram os seus tribunais para julgar os vencidos. Na guerra da Sérvia, a NATO cometeu crimes de guerra, violentos, anormais. Nunca nenhum jornal da NATO foi julgado. Nunca nenhum jornal da NATO. E sabe o que é que dizia Abel Campo, a procuradora? Dizia, como é que eu vou julgar aqueles que me protegem? Eu perguntava, é como o Tribunal Nacional disse assim, como é que eu vou julgar um polícia que eu tenho a forma do tribunal para me proteger como juiz? Não faz sentido. Ou seja, os tribunais vencedores são úteis numa certa fase, o Nuremberg é uma exceção útil, muito útil, mas os outros tribunais vencedores sempre têm, ou o caso da Rússia, por exemplo, o Tribunal de Seta de Ouro, os melhores tribunais que funcionaram nesse aspecto foram os africanos. Tiveram o maior sucesso do ponto de vista jurisdicional. O Tribunal da Sérvia foi o primeiro, a Jugoslávia foi o primeiro da Luísa, mas funcionou muito mal. Isso quer dizer, quando se conseguiu atingir o estado de criar um Tribunal Penal Internacional, a humanidade devia, de facto, agradecer. Só que essas deficiências iniciais
temos isto tolerado, mas sem perder a vista que é necessário criticar, como eu provavelmente já fiz várias vezes, criticando duramente o PPI e o Moreira Campos com a prática que teve. Portanto, era para dizer que é preciso ter essa condescendência com o PPI, porque de facto é um tribunal. Pessoal, o Coutinho está ali a rir, é porque não está a concordar. Isto é bom sinal. É bom sinal. Ok, obrigado. Não, eu gostava de parabenizar. Eu gostava de parabenizar as alunas que fizeram excelentes intervenções. À tarde, eu vinha preparado para fazer alguns comentários à tarde, mas vou antecipar. Deve ser os meus cabelos brancos, mas muita coisa que se escreve em livros de direito penal, tenho um em casa, o tempo que eu estudei, provavelmente vou rasgar um dia desses. Finalmente não está aqui nenhum professor de direito penal, porque senão ia caçar o meu diploma. Mas a verdade é que eu mudei as minhas concepções sobre o direito penal nos últimos anos, fruto de muita coisa que eu já vi, não só no meu país, como por todo o mundo. Sem prejuízo de retomar esta discussão de tarde, sabe, eu vou falar do meu país, pois Cabo Verde é um país especial. E quando eu digo um país especial, é um país em que o dobro da população vive no estrangeiro. É neste sentido que eu digo que é um país especial. E o que é que acontece? Nós tivemos casos nos últimos anos que são absolutamente preocupantes. Dou o exemplo de alguns deportados dos Estados Unidos, e que são imigrantes, viveram lá, alguns até nasceram e que cometeram crimes terríveis nos Estados Unidos e que vêm a Cabo Verde, cometem estes crimes. A questão que se coloca é até que ponto que estes crimes são cometidos por profissionais do crime. Primeira questão. Porque se são cometidos por profissionais do crime, aí é complicado. Homicídio, qualquer um de nós podemos cometer homicídio. Aqui na sala. Mas, a título profissional, ponto de interrogação. Dou um exemplo que fez correr muita tinta em Cabo Verde. Houve dois cabo-verdianos que cometeram um crime terrível na Holanda. Um fugiu para Cabo Verde, o outro ficou na Holanda. O que ficou na Holanda apanhou prisão perpétua. Veio para Cabo Verde, máximo 25 anos. Que é o máximo, aliás, ainda é o máximo da nossa lei. É como é Portugal. Pois, mas tudo isso gerou uma discussão nos últimos anos terríveis, desde 2009, 2010, a propósito da revisão da Constituição, e que tinha que ver também com o Tribunal Penal Internacional. Houve juristas que defenderam que não, eu pessoalmente sempre pensei que não era necessário, suponho também a opinião da Delegada era a opinião que não era necessária a revisão por causa do Tribunal Penal Internacional, até porque nós temos uma cláusula sobre justiça tribunais internacionais que veio em 99, mas pronto, a discussão acabou. Então, a particularidade de Cabo Verde, no que diz respeito ao Tribunal Penal Internacional, é que há duas coisas que foram associadas até por razões políticas. É Tribunal Penal Internacional, extradição. Razão pela qual nós temos dois preceitos que devem ser levados em conta, e aí a nossa realidade é ligeiramente diferente da realidade portuguesa. Porque, para além da cláusula geral, temos também um outro artigo de interpretação complicada, que é o 37, sobre extradição. Porquê? Devemos ou não devemos caminhar para a extradição? Um país como Cabo Verde, o imigrante na Europa comete um crime. Houve um político cabo-verdiano muito conhecido que diz que o país não pode tornar-se uma espécie de, já não me lembro, zero fuso. Claro. Então, as pessoas depois fogem para Cabo Verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas espera aí. O que é isto? E há um pormenor que provavelmente não devesse dizer publicamente, mas digo. A questão penal hoje em dia está cada vez menos nacional para se tornar internacional. E a Holanda, isso é público, estou a dizer, pressionava Cabo Verde. Então, que brincadeira é esta? A Holanda pressionava Cabo Verde, os Estados Unidos, sem falar de outros países no âmbito da cooperação internacional, judiciária internacional. Então, gostaria de fazer estas observações, porque aquele direito penal que eu estudei aí 2, 3 décadas, não diria que não existe,
mas está em mutação tão rápida que está a ultrapassar o governo dos manuais. Isso vocês não podem ouvir isto. Ultrapassa o governo dos manuais. A ponto, como sabe, um amigo meu, o atual Presidente da República, somos muitos amigos, penalista reconhecida da reputação, e eu reparei que os professores de Direito Penal sempre foram contra. O livro que tu citaste, que tens aí sobre a extradição, que foi organizado por Pina Delgado e dois outros colegas, os professores de Direito Penal sempre foram. Fui mais prolixo do que aquilo que a mim pensávamos para vos felicitar, mas agora a nível não possível. À tarde vou retomar a questão final. Gostei das intervenções todas, mas o caso da prisão perpétua da Guiné, acho que é uma questão soft. Não fiquem chocados com o que eu estou a dizer. Eu publiquei um livro há coisa de um mês, uma investigação que eu fiz, e uma das coisas que mais me surpreendeu, até porque a história de Cabo Verde, a história da Guiné, durante 5 anos, é uma história política constitucional comum. O que mais me surpreendeu é que o PAIGC, que declarou a independência unilateralmente, quando chegou a Bissau, depois da retirada dos portugueses, das primeiras medidas que fez foi aprovar uma lei sobre a pena de morte para os crimes de tráfico de droga, porque o governo colonial tinha incentivado os jovens, especialmente de Bissau, no período colonial, a entrar nessa vida de tráfico de drogas. Por acaso dou-lhe essa referência. É das primeiras medidas contra tudo aquilo que era a cultura luso-africana, de abolição da pena de morte. Das primeiras medidas que fez foi o estabelecimento da pena de morte. Quando é assim, a prisão perpétua não é nada. Muito obrigado. Peço desculpas por ter sido mais longo que a minha intenção inicial, mas é um tema altamente estimulante e estou a ver que são também príncipes, têm juristas de futuro. Obrigado. Já agora houve contributos, já agora só a título de curiosidade, Portugal julgo que foi de julho de 1867, embora grande morte para os delitos comuns, não para os delitos políticos militares. Depois houve outras restrições comuns e políticos, julgo que se foi na altura da República. Eu não sei se as nossas queridas quase ex-alunas querem ter alguma coisa, um comentário que queiram fazer. Já agora só. Relativamente à questão do colega, posso assim chamar, Alexander Santos, no caso é, como posso dizer, se a justiça é justa ou deve ser pesada, acho eu, de uma formulação minha. Mão justa ou mão pesada? Acredito que deve ser justa. Bem, que às vezes é mão pesada. Às vezes não é. Sim, há pessoas que merecem, sim, as pessoas que merecem, como a colega bem disse há pouco, a abolição, ou seja, aboliu-se a pena de morte há muito tempo. Porém, bem, eu acredito que não estou suficientemente preparada para responder a tua questão e agradeceria se algum dos juízes conselheiros relativamente da área criminal me ajudasse. Nesse caso aqui, sugerindo o Dr. Otávio Lino ali no fundo. Sim. Eu queria ouvir. Sim, eu tenho um ponto de vista muito superficial, porque eu acredito que deve ser justa, no base dos princípios da lei, princípios constitucionais, ou tentando, nesse caso, adequar a finalidade do Estado de Direito Democrático às finalidades das penas, que é a reintegração do indivíduo na sociedade, bem como posso dizer, para além da reintegração, a punição e a reintegração do indivíduo na sociedade. E acredito que deve ser justa, esse é o meu ponto de vista, muito superficial. Eu até acredito que fosse uma provocação. Eu sempre disse sim, sim, por isso, sim, ok, por isso bom, que eu... Vamos avançar, okay. Não sei se... Obrigado. No fundo eram só dois comentários, um para felicitar, portanto, as duas estudantes e quase licenciadas e salientar, portanto, o valor da iniciação científica plenamente demonstrado pelas duas comunicações. Só daria uma informação adicional,
digamos, contextualizada a nossa região a respeito daquilo que a Samantha tratou e que, por vezes, portanto, não entra no quadro da discussão ou das discussões, mas ainda assim é importante e tem a ver com alguns desenvolvimentos regionais em matéria de direito internacional penal. Contextualizado ao feudo, se assim o posso chamar, entre a União Africana e o Tribunal Penal Internacional, foi aprovado um protocolo na penúltima Conferência de Chefes de Estado e do Governo da União Africana, realizada aqui na vizinha Guiné Equatorial, em Malabo, em que foi criada uma terceira secção do Tribunal Africano dos Direitos Humanos, aliás, Tribunal de Justiça e Direitos Humanos da União Africana. Esta terceira secção é uma secção de Direito Internacional Penal, que atribui jurisdição a este tribunal, uma vez instalado, que ainda não está instalado, ainda, portanto, só temos o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos, sobre os 4 core crimes, os crimes, portanto, mais graves contra a humanidade genericamente considerados, nomeadamente os crimes contra a humanidade em sentido estrito, genocídio, crimes de guerra e o crime da agressão, mas para além destes 4, portanto, há jurisdição sobre o crime da alteração inconstitucional do governo, sobre tráfico de drogas, sobre tráfico de pessoas, sobre tráfico de material radioativo. Portanto, vai amplificar de forma bastante acentuada a jurisdição criminal regional africana. Portanto, era só para trazer isso também. Criou um único tribunal agora. Já? Vou explicar que criou um único tribunal. Agora Sim. havia. Não quer dizer. Sim, teoricamente havia, pronto, mas nenhum dos dois foi instalado. Está certo. Portanto, era esta a informação. Não havendo mais questões, eu agradeço muito a vossa participação. Isto foi assim um painel com muitas intervenções também muito boas. Agradeço às duas estudantes. Vamos regressar às 15 horas depois do almoço. Muito obrigado e até já.